Olá, olá, você pitaqueiro, estamos começando mais um SFP, ou Sociedade Futebol e Pitaco. Eu sou Bruno Félix, antes de mais nada, se inscreva no canal, compartilhe, curta, comente e também nos siga no Instagram, que nosso Instagram está aqui e vai ficar rodando durante todo o vídeo, tá legal? Bom, vamos falar de Série B, 11ª rodada de quarta-feira. Tivemos um jogo na última terça, a vitória do Operário contra o Guarani. E nessa quarta-feira aí com Náutico e Vasco, Vila Nova e Brusque, Londrina e Tombense, Criciúma, Sampaio Correia, Ituano e Ponte Preta, CSA e Chapecoense, além de Grêmio e Novo Horizontino, esses dois últimos jogos mais tarde aí da rodada. Vinícius, Alexis. Salve, 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 Bruno Félix. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos acompanha, nos prestigia. Muito obrigado pela moral, muito obrigado pela audiência. Estamos aí batendo os 400 inscritos. Muito obrigado a todo mundo que tem nos acompanhado aí diariamente aqui no SFP. Valeu, obrigado pela moral, tamo junto. Bom, então, na dinâmica aí dessa rodada, temos aí Náutico, que não vinha tão bem assim, acabou vencendo fora de casa, o que não acontecia também na última rodada contra o Brusque. Recebe o Vasco que é o quarto colocado, é o único time que ainda não perdeu nessa Série B aí em 10 rodadas. O Vasco tenta, de repente, aí, dependendo de uma combinação de resultados, tenta assumir a vice-liderança dessa Série B, que né, uma competição instável como tem sido, tem um Cruzeiro nesse momento um pouco mais estável, com 25 pontos, que pode abrir aí uma boa diferença para quem está fora do G4 nesse momento, né? A rodada então começou na terça-feira, né? Ontem, aliás, na segunda-feira, com a vitória do Operário, que encostou ali na quinta posição, tem 15 pontos, afundou lá o Guarani na lanterna, né? Por enquanto temos os dois times de Campinas nas duas últimas colocações. Fizemos três times aí, né, Vini? Fizemos 3 variações, porque são muitos jogos, então, de repente, vale a pena você arriscar em algumas variações, mantendo uma base, né? Vamos ao primeiro aí, Vini? Vamos sim. Cadê? Tá aqui, ó. É um 3-5-2, viu, Bruno Félix? Primeira variação aí no 3-5-2, palpite de vitória aí do Grêmio, né? O Grêmio que recebe nessa noite de terça-feira a equipe do Novo Horizontino, né? O Grêmio melhorou bastante assim, o desempenho, pelo menos no jogo contra o Vasco, né? Fez um bom jogo, então se repetir minimamente, grande chance de vitória gremista, né? Enfim, pode voltar a vencer. O treinador aí é o Roger Machado, Breno, o goleiro gremista. Na zaga temos Pedro Jeromel e o Bruno Alves, além do Wellington, jogador do CSA que recebe a equipe da Chapecoense. Na linha de meio campo, vamos com 5 jogadores aí, Gerson Magrão, autor de gol no último jogo, o Ituano que joga contra a equipe da Ponte Preta, Bitelo e Biel do Grêmio, o GG do Londrina que recebe a Tombense. Geralmente o Londrina em casa costuma ser um time mais chato, né? E além de Jean Carlos que fez um bom jogo na última rodada, tem uma boa regularidade, jogador do Náutico, como nós falamos, recebe o Vasco. E aí na frente, os E aí na dois frente. atacantes com o Diego Souza e o Luca, aí, um dos principais jogadores da Ponte, costuma fazer seus golzinhos, um jogo entre paulistas aí na competição. Então, essa é a primeira variação aí no 3-5-2. Algo a acrescentar aí, Vini? Não, são 7 jogos, é muito jogo, então vai ser uma dinâmica um pouco diferente, né? Então vai dar a aposta óbvia no Grêmio, né? Com o goleiro, com o técnico, com meio-campistas, com os atacantes. A tendência é que você tenha que olhar muito mais para os jogos como um todo e apostar quem individualmente vai bem nesses jogos, né? Quando Exatamente. for falar de jogos, você precisa ter esse olhar mais amplo, não adianta. Até porque a competição é instável, então a gente está falando de Tombense, que até essa rodada passada estava aí na zona de rebaixamento, já está no meio de tabela. CSA e Londrina também estavam lá embaixo, já estão em meio de tabela. CRB, que ficou um tempo na lanterna, também já está mais próximo do meio de tabela. Chapecoense, que ele brigou lá em cima e parecia que ia duelar com o Cruzeiro,
já está na parte de baixo, mais próxima aí de zona de rebaixamento. Ituano já subiu, já desceu. Então, Sampaio, Novo Horizontino e Operário subiram. Então, é uma competição estável, tirando o Cruzeiro aí que já tem seus 25 pontos. Depois disso ali, Bahia 19 tentando desgarrar, mas do Sport para baixo uma proximidade maior, principalmente aí do quinto ao 16º colocado, 18º na verdade, pode encostar lá no quinto lugar. Então, é uma série bem estável. Você já abriu aí a outra variação? Já. 3-4, esse é o 3-4-3, né? É. Então, 3-4-3 com a mesma base, né? Jeromel, Bruno Alves e o Wellington do CSA, com o Breno no gol e o Roger Machado. E aí no meio que muda, obviamente, a linha de 4 e não de 5, com o Jean Carlos, Biel, Gerson Magrão e Bitelo. E aí na frente, ao invés de 2, 3 atacantes, Diego Souza, Luca e o Pablo Diego, um dos principais jogadores aí do Vila Nova, que recebe o Brusque. Vila Nova costuma ser um time mais chato em casa, né? Vem de empate fora, recebendo o Brusque, que perdeu em casa e não costuma fazer bons jogos fora. Então, tendência talvez de vitória do Vila Nova. Essa é a segunda variação, Vinícius Alexis. É uma variação com o Pablo Diego, que é um bom jogador do Vila Nova, um jogador interessante. Então, é uma questão um pouco mais ofensiva, mas com o mesmo sistema defensivo com os 4 mesmos jogadores do meio-campo, né? A gente tirou um quinto jogador de meio-campo ali para colocar um atacante a mais, então é uma variação pequena. A outra escalação vai ter uma variação um pouco maior, né, Bruno Félix? Sim, vamos lá para a terceira variação. Vamos lá, então. A última variação, que é um pouco diferente, ela vem num 4-3-3. 4-3-3 com Roger Machado e Breno, os laterais Roberto do Ituano e o Diego Renan do CSA, Jeromel e Bruno Alves na zaga, os dois gremistas, Biel, Gerson Magrão e Jean Carlos, os meias aí de Ituano, Grêmio e Náutico, Luca, Pablo Diego e Diego Souza. Então, Ponte Preta, Vila Nova e Grêmio, Vinícius Alexis. É isso também, né? Então, os mesmos trio de ataque, você tira mais um meio-campista, coloca 2 laterais, né? Um de Ituano e o outro de CSA, e dá para pensar em algumas outras questões um pouco diferentes também, dá para variar mais, se você entender que é necessário. Mas nós apostamos muito claro de que o Ituano vai ganhar esse jogo em casa, que o Grêmio vai ganhar esse jogo em casa. Temos muita dificuldade em apostar no Vasco jogando fora de casa, por exemplo. E é isso, Bruno Félix, bastante variação, bastante alternativa. A gente gosta de fazer vídeo jogo a jogo, não tem vídeo jogo a jogo, então tem 3 variações para você aqui nos jogos da Série B do Campeonato Brasileiro. Mostra os reservas aí, porque também seguem a mesma linha nas outras escalações, com o Gabriel Peck, do Vasco, o Thiago Rodrigues do Vasco, o Kahneman do Grêmio, o Fernando, lateral da Chapecoense. Nas outras, o que muda, obviamente, aí não vai ter o Fernando, lateral, mas aí tem o Anselmo Ramon, né, do Vila Nova, atacante. É o que o Vini falou, nós não estamos confiando tanto no Vasco fora de casa. É possível o Vasco empatar, né? Empatar com o SG, ou seja, 0-0, né? Ou empatar com gol? Sim, é possível. E a tendência é que senão a gente vai fazer muitas variações e vai ficar um vídeo muito grande, mas tem outras variações, não só da questão tática em si, mas de jogadores, e que nós consideramos, como o Gabriel Peck, o próprio Thiago Rodrigues, o Quinteiro, o Nenê. Então, se o Raniel entrar aí, for pro jogo, no jogo passado ele estava suspenso, né? Sim. Se for para esse jogo, é uma boa. Por enquanto não está lá como os prováveis, então obviamente precisa um pouco antes aí da rodada começar, dar uma olhada aí nas prévias, nas escalações oficiais, isso é importante, mas parece muito claro que depois do jogo que fez o Grêmio lá no Rio contra o Vasco, agora recebendo o Novo Horizontino com a base do time que jogou bem a última partida, tem uma grande possibilidade de vitória do Grêmio. Se você confiar cegamente, digamos assim, no SG, vai na defesa gremista. Pode ser uma boa, fecha a defesa do Grêmio. É que o CSA também, jogando em casa, tende a tomar menos gols aí, então pode ser uma aposta interessante. E numa rodada com muitos jogos, variar muitas vezes é o ideal.
mas, como nós falamos aí, os jogadores do Vasco ainda são interessantes. Tem outros aí que a gente gosta bastante, o Raulney do Náutico. Para o ataque ainda tem aí Anselmo Ramon, tem o Elias, né, do Ituano. Enfim, tem boas opções que também agrada, e talvez fazendo mais de 3 escalações, apostando mais de 3 escalações, vamos rodar um pouco os elencos aí. Então, Vinícius, Alexis, considerações finais, apostinhas aí para os bets. Cara, é uma Série B de poucos gols, né? Então ali, over 2,5, menos de 2,5, menos de 3,5, under, na verdade, né? Pode ser uma aposta bastante útil. Talvez esse seja o jogo do Ituano. O Ituano tem feito e tem tomado muitos gols. A gente viu o Operário ontem fazendo 3-0, porque é um time que também faz e toma mais gols, né? Teve aquele Só que aí treinador também maluco com o Ituano. o jogo do Operário tem uma questão, né? Até nós falávamos isso ontem, porque o Guarani finalizou mais e acertou mais vezes o alvo. Jogou com um a menos desde um pouco menos de 15 do segundo tempo. E aí os outros 2 gols do Operário já saem nos minutos finais. Provavelmente aqueles gols ali. Provavelmente não, né? Aqueles gols já de contra-ataque. E gol improvável, porque são gols de fora da área. Não são gols que você faz, não são gols fáceis de ser feitos, né? É gol do cara que acerta. Os 3 gols do Operário foram gols de finalização de fora da área. Então tem essa característica também. Então, aposta para poucos gols aí. Se você quiser ser mais ousado, cravar a vitória do Grêmio, por exemplo, paga um pouco mais. Cravar a vitória do Ituano em casa, paga um pouco mais. Eu acho que baseado nas nossas apostas de variações e de times, dá para ficar bem claro os times que a gente aposta também para ganharem os seus jogos, Bruno Félix. Um grande abraço para ti. É isso, então, fique de olho. Veja as escalações essa semana aí com a Série B com rodada, digamos, mais larga, né, no sentido de mais jogos num dia só, o que não vinha acontecendo. Né, e aí tivemos um jogo ontem, 7 jogos hoje, e aí só 2 amanhã com o líder Cruzeiro em campo, o vice-líder Bahia em campo. Então é isso, fique de olho, semana cheia aí com Série A do Campeonato Brasileiro, ainda nessa terça-feira vídeo do Corinthians, no jogo da Série A contra o Cuiabá fora, tem Nations League, então bastante coisa, vídeo todo dia aqui no SFP. É isso, Vinícius, então até a próxima. É isso, Bruno Félix. Até o próximo vídeo. Um grande abraço.